dos seus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim só pra você. Aleluia. Só para você, Senhor. Só para você, Senhor. Faz a tua oração de consagração nessa noite. Se entrega a Ele. Prepara o teu coração como uma boa terra. Seja como um barro nas mãos do oleiro. Deixa Ele fazer tudo o que Ele planejou. Eis-nos aqui, Senhor. Reconhecemos a Sua presença nesse lugar. Reconhecemos o Seu poder e cremos no poder da Sua palavra e do Seu Espírito que se move sobre ela. Queremos receber, queremos dar, queremos fluir com o Teu Espírito. Te servindo nessa noite e também sendo servidos pelo Senhor. Eis-nos aqui. O Senhor está aqui. Obrigado, Pai. Você trouxe sua Bíblia? Levanta ela comigo. Diga: eu amo a palavra de Deus. Diga mais forte: eu amo a palavra de Deus. Ela é alimento para o meu espírito, refrigério para a minha alma, saúde para o meu corpo. E nessa noite, mais uma vez, ela será semeada no meu coração, que é uma boa terra, e por isso dará muitos frutos e grandes transformações. Diga: a minha vida, a minha família e a minha igreja ficarão ainda melhores para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Daqui a pouco vou precisar de vocês aí, né? Glória a Deus. Boa noite, gente. Graça e paz. Que tempo maravilhoso. Que honra poder estar aqui. Esse culto especial, né? Culto de crentes, como o irmão Reagan fala no livro Planos, Propósitos e Práticas. Um culto do Espírito, para fluirmos com Ele, para que Ele faça o que Ele quer, como Ele quer. Amém? É essa a sua expectativa? Aleluia. Diga: Ele está aqui. Queria que você abrisse lá em Mateus, capítulo 17. Essa é uma história bem intrigante. Eu tenho pensado sobre ela já há um tempo. Infelizmente, algumas pessoas usam esse texto para criar algumas falsas doutrinas que não são coerentes com o resto da palavra de Deus. Mas é um texto forte, interessante. Eu quero que você se imagine lá comigo. Mateus capítulo 17, verso 1 diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a sua luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Você pode repetir isso comigo? Diga: bom é estarmos aqui. Se eu pudesse dar um tema para a mensagem que veio ao meu coração para compartilhar com você nessa noite, seria esse: bom é estarmos aqui. Diga de novo: bom
é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande temor. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Que história interessante. Que experiência Pedro, Tiago e João tiveram com Jesus nesse dia. Você concorda comigo? Eu não sei você, mas eu queria estar lá no lugar deles. Que coisa! É uma confirmação divina do ministério de Jesus. Né? Moisés representando a lei, Elias os profetas. Jesus veio estabelecer essa nova aliança. E foi algo tão sobrenatural. Foi uma experiência, uma manifestação divina, né, sobrenatural tão poderosa. Que aqueles discípulos, por mais cansados que estavam naturalmente falando, eles logo se despertaram e eles ficaram tão impressionados. Pedro ficou tão impressionado que ele disse: que bom estarmos aqui. E ele queria morar lá, né? Queria ficar lá. Eles vão fazer três casas, uma para Jesus, uma para Moisés, uma para Elias. Não vamos sair daqui. E só quando ele falou isso, é interessante, ou quando ele desejou isso, expressou o seu desejo por meio de palavras, né, a voz do Pai foi ouvida, dando esse testemunho acerca de Jesus. Ele é o meu filho amado, em quem me comprazo. E agora, diferente do que o mesmo Deus falou, quando Jesus foi batizado por João, também foi: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Teve um acréscimo. Deus disse: a ele ouvi. Uau! Pedro, ele estava maravilhado com aquela experiência, ele estava maravilhado com aquele ambiente, ele estava maravilhado com o que ele estava vendo, com o que ele estava experimentando, eu acredito que também sentindo. Ele queria aquilo para sempre. E Deus disse: você vai ter. A ele ouvi. Você não entendeu, não? A ele ouvi. Porque quando você ouvi-lo, você vai ter experiências tão boas quanto essa. Você vai ter manifestações tão boas quanto essa. E Jesus ficou com os seus discípulos, foi ouvido por eles durante aquele tempo. E quando ele anunciou a sua volta para o Pai, ele disse: não vos deixarei órfãos, né? Vai vir outro. Palavra grega halos, alguém igual, da mesma natureza, da mesma espécie, do mesmo caráter, com o mesmo poder. E ele estará convosco todos os dias. Todos os dias. Em outras palavras, Jesus estava dizendo a Pedro: a experiência que você pode ter me ouvindo, estando comigo, estando em comunhão comigo, me tendo junto de você, você vai poder ter todos os dias. Todos os dias. Sabe, irmãos, pensando sobre isso,
eu fico lamentando o quanto a gente desperdiça tempo, oportunidades de ter experiências com Deus, de desfrutar dessa presença que veio habitar em nós. Não é mais Jesus fisicamente com eles, mas é o próprio Deus dentro de nós. Todos os dias, em qualquer lugar. O quanto temos desfrutado dessa presença? Você sabe que existe uma grande diferença entre a presença real, legal, e a presença manifesta. Porque essa presença do Espírito Santo em nós, ela precisa ser considerada. Ela precisa ser valorizada. Ele não é mal educado, como a gente aprendia lá no DEI. O Espírito Santo não invade. Ele não entra sem dar sinaleira, né? Ele não se intromete. Ele precisa ser considerado. Ele precisa ser buscado, mesmo estando dentro de você. Ele precisa ser desejado. Ele precisa da tua atenção, do teu foco. Do que Paulo chama lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, da tua comunicação, da tua comunhão, a palavra koinonia, a comunhão com o Espírito. Significa uma comunicação, uma via de mão dupla. Você se relaciona com Ele, você se comunica com Ele, você troca mensagens com Ele. Um lugar de intimidade. Essa experiência tão boa que eles tiveram foi num lugar separado. Não foi todo mundo. Jesus selecionou. Talvez os 3 que tinham mais fome. É uma sugestão. Ou os 3 que tinham mais intimidade. Eu aprendi que Deus não faz acepção de pessoas. Está disponível. Mas depende da nossa busca. Ele disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se bater, vai ser aberto. Se pedir, vai receber. Se procurar, vai achar. Mas note que existe uma iniciativa que é nossa. Buscar, pedir, bater, procurar. E o escritor aos Hebreus disse entrar, se achegar, se aproximar. Está dentro de você, mas você precisa dar moral a isso. O pastor Bud dizia, deixe de só dar carona ao Espírito Santo. Aproveite a presença dEle. Cada minuto, cada segundo que você puder, irmãos, é precioso. E eu creio que essa é uma noite de ficarmos mais famintos, mais sedentos pela presença de Deus. Se você já experimentou momentos particulares com a presença de Deus, manifesta.
com certeza você teve essa mesma reação que Pedro. Como é bom estar aqui. Irmão, se é bom, por que a gente não desfruta sempre? Eu não quero ficar com saudade da presença de Deus. Tem gente aqui com saudade. Eu não estou te condenando, não. Eu estou te despertando. Não é para você estar com saudade, não. Porque Ele está sempre com você. Você só precisa aprender a escolher a boa parte. E essa não lhe será tirada. Talvez esse anseio de Pedro foi o mesmo, né, de Davi. Lá no Salmos 27, queria que você abrisse lá. É um dos salmos que eu mais gosto. Na minha Bíblia tem o subtítulo Anelo, Desejo pela presença de Deus. Ele começa dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza, é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. E ele, naquela antiga aliança, ele fala assim: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi ansiava, anelava por aquilo que eu e você temos. A oportunidade de todos os dias desfrutar dessa presença. A oportunidade de todos os dias ter comunhão com Ele. De não mais ir ao templo, mas ser o templo. O congregar é importante, irmãos. Mas essa aqui não é a casa de Deus. Quando eu e você saímos, Deus também sai. Você é a casa de Deus, eu sou a casa de Deus. Esses ajuntamentos são importantes e necessários. Mas eles são mais eficientes quando nós temos, cada um no seu pessoal, no seu particular, essas experiências, essa intimidade. E a gente chega aqui e se une. Como Magliana falou, cada um como uma lenha, ou acendendo a sua lenha, se juntando. O fogo vai ser maior. A manifestação dessa presença é maior. A unção coletiva. Mas a gente precisa desfrutar da unção também pessoalmente, todos os dias. Davi disse: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Lembra de Pedro? Tão bom é estar aqui, vamos fazer uma casa. Vamos morar aqui. Eu não sei se você já experimentou isso, de viajar para algum lugar, de estar em algum lugar e dizer: rapaz, eu moraria aqui fácil, fácil. Sabe, irmão, eu já estive em vários lugares maravilhosos. Mas nada se compara a estar trancado no meu quarto, ou a estar deitado na minha rede, estar ajoelhado no tapete da minha sala,
eu e Ele. Não tem lugar nesse mundo que me dê mais prazer. Não tem lugar nesse mundo que me atraia mais, que me dê esse desejo de, meu Deus, é bom demais estar aqui, quero morar aqui. Nada se compara à presença de Deus. Nada é melhor do que a presença de Deus. Nada deve nos dar mais prazer do que a presença de Deus. Nada deve te fazer se sentir melhor do que a presença de Deus, meu irmão. Você precisa experimentá-la todos os dias. Você precisa desfrutar dela todos os dias. Buscando, se rendendo. Ouvindo a Ele. Ouvindo a palavra. Meditando na palavra. Orando sobre a palavra. Orando em outras línguas. A comunhão com o Espírito Santo. O batismo, a imersão no Espírito Santo. Essa experiência do sobrenatural, todos nós ansiamos pelo sobrenatural, todo ser humano anseia, foi criado para isso. Nada te preenche mais do que o sobrenatural. Nada te marca mais do que o sobrenatural. Você não consegue explicar. Você não consegue colocar em palavras a experiência que você teve. E a gente pode ter isso a qualquer hora. Deus vai te deixar mais faminto hoje à noite. E ele continua, verso 5, pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, e elevar-me-á sobre uma rocha. Não importa que situação você possa estar vivendo, não importa em que circunstância você possa estar, como foi o seu dia, mas quando você para desfrutar dessa presença, meu irmão, você desfruta desse cuidado, desse refrigério, desse renovo. Porque tem tanta gente vivendo em ansiedade, em preocupação, medo, estressado, brigando com todo mundo. Falta de presença de Deus. Porque quando você desfruta dessa presença, não tem lugar para o medo. Não tem lugar para a ansiedade. Eu não estou menosprezando o que você pode estar passando, não. Eu estou super valorizando a presença de Deus. Porque não importa o que você esteja passando, nessa presença. Na manifestação dessa presença. Os medos vão embora. A paz que excede todo entendimento, guarda o teu coração. No Salmos 27, Davi disse, na sua presença existe plenitude de alegria. Não tem espaço para tristeza. Quando você desfruta da presença de Deus, quando você se rende a Ele e diz, Senhor, eis-me aqui. Sou eu e você. Você não dá lugar para os pensamentos, e você coloca os seus pensamentos nele, e você coloca a tua atenção na palavra, e você começa a buscar, orar. Você não vê o tempo passar. Você esquece até onde está. Tem pessoas aqui precisando voltar ao primeiro amor. Tem pessoas aqui que precisam voltar a se acordar de madrugada, só para desfrutar dessa presença. Pastor, por que de madrugada? A fila é menor? Não.
É porque de madrugada a tua carne não quer, mais ainda. Tua carne quer dormir. Versículo 6. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Davi precisava ir para um lugar físico. Eu e você não. Em qualquer lugar a gente pode oferecer esse sacrifício. Como o escritor aos Hebreus fala em Hebreus 13:17. Sacrifícios de louvor, frutos do lábio que invoca o seu nome. Nem sempre a tua carne vai ter vontade. Aliás, nunca a tua carne vai ter vontade. Mas você precisa se sacrificar. Sacrificar o teu corpo, como Paulo fala em Romanos 12:1, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aleluia. Cantando, salmodiando ao Senhor, exaltando ao Senhor, louvando ao Senhor, agradecendo. É assim que se desfruta da presença. É assim que se enche do Espírito, como Paulo ensina lá em Efésios capítulo 5. Cantando entre vós, falando entre vós, dando graças ao Senhor. Você vai se enchendo do Espírito e você vai se esvaziando das coisas naturais. Você vai entrando em outra dimensão, meu irmão. Daqui a pouco você está lá como Pedro estava naquele monte. Como é bom estar aqui. Quero sair não. Bom é estar aqui. Olha o verso 7. Aliás, é o 8, mas vamos ler o 7. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde-me. Davi estava nessa antiga aliança. Mas olha o que ele diz no verso 8. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Sabe, irmãos, todos nós. A não ser que você esteja muito insensível, com a sua consciência muito cauterizada. Mas todos nós experimentamos isso diariamente. Em algum momento do dia, eu tenho certeza que dentro de você está aquela voz lá, para um pouco, me busca, pega a sua Bíblia. Davi disse, ao meu coração me ocorre. Eu gosto como está na Bíblia a mensagem. Diz assim, quando no meu coração sussurra, busque Deus. Quando o meu coração sussurra, busque Deus, todo o meu ser responde, agora mesmo. Dentro de você vai ter esse sussurro. Paulo diz em Romanos que o nosso espírito tem prazer no Senhor. Dentro de nós, o nosso espírito, ele tem esse desejo em ter comunhão com o Espírito Santo. E se a gente parar e renunciar a nossa carne um pouco, a gente vai perceber lá esse desejo, essa fome, essa sede, a gente precisa aumentar isso. Isso é tão intenso, como Pedro diz, como uma criança recém-nascida deseja o leite. Eu quero desejar a sua palavra. Irmãos, e criança recém-nascida, eu tenho muita experiência nesses últimos 4 anos. Esse mesmo fervor que me acordava todas as noites, eu preciso ter para buscar a palavra, para buscar o Senhor, desejando o Senhor.
Porque é questão de sobrevivência. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Se a gente alimentasse o nosso espírito na mesma intensidade que a gente alimenta o nosso corpo. Não é, Cássio? Como não estaríamos? Você concorda comigo? Eu não estou aqui, irmãos, querendo chorar pelo leite derramado. Eu quero te incentivar a se determinar, a se comprometer, a fazer diferente daqui para frente. A dizer: Senhor, eu quero isso. Eu quero experimentar mais. Eu quero mais do sobrenatural. Eu quero mais da sua presença. Salmos 84. Davi diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. E aqui, o subtítulo que colocaram aqui na minha versão da Bíblia desse salmo é Saudades do Templo. Tem gente que está assim. Saudade da presença. Mesmo a presença estando com Ele todos os dias. Mas essa é uma noite de restauração. Vou dizer de novo. Essa é uma noite de restauração. Porque os teus dias mais fervorosos não ficaram para trás. Os teus dias mais fervorosos estão diante de você. As tuas maiores experiências com Deus não estão no teu passado. As tuas maiores experiências com Deus estão te aguardando. Aleluia! Versículo 3, ele diz: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. E eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos. Esse lugar de moradia, como Pedro queria fazer ali no templo. Esse lugar de permanência, de continuidade, meu irmão, é a presença. Manifeste. Uau! Bom estar aqui. Esse é o meu lugar. Sabe, foi para isso que eu nasci, é para estar aqui. Você precisa dessa experiência. Você vai ter um pouquinho hoje à noite. Mas você precisa dela todos os dias na tua casa. Ele diz no verso 10: um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Sabe, meu irmão, quando você desfruta dessa presença, as tentações vão perder força contra você. Sabe por quê? Você ainda tem enfrentado tentações tão fortes em algumas áreas? Falta da presença. Quando você desfruta da presença, você não vai ter carência espiritual, nem natural. Essa foi pelo Espírito. Estou falando sério. Tem pessoas aqui que estão carentes. E você estava se lamentando por isso.
E você usava isso como justificativa para ceder a algumas tentações. E o Senhor está te dizendo nessa noite, você precisa da minha presença. Ninguém pode te dar o que só eu posso te dar. Como Jesus disse para aquela mulher samaritana, dessa água você bebe, volta a ter sede. Mas quando você bebe da minha água, é dessa água que você precisa. É dessa água que você tem que ter sede. Um dia vale mais do que 1000. Sabe, irmãos? Posso dizer até que minutos nessa presença vale mais do que um dia todo. Em qualquer lugar físico que você possa sonhar um dia em estar, em conhecer, em visitar, em experimentar. Não vai te dar o prazer, não vai te dar o renovo, não vai te dar a vida que só a presença de Deus pode te dar. Tem alguém aqui que estava pensando, eu preciso viajar. Eu estou te falando pelo Espírito. Teu problema não é falta de viagem. Teu problema é falta da presença de Deus. Sabe para onde você tem que viajar? Para o Santo dos Santos. Deixa eu te falar, quando você se agrada dele, ele realiza os desejos do teu coração. Em vez de buscar essas coisas, busca ele. E essas coisas te serão acrescentadas. Deus está falando. Quem tem ouvidos, ouça. Eu quero terminar lendo com você Êxodo 33. Versículo 14, Deus responde a Moisés dizendo, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. E aí Moisés diz para Deus, se a tua presença não for, não me deixe ir. E eu gosto do que Moisés fala aqui, é isso que eu e você precisamos ter como anseio. Se a sua presença não for comigo, eu não vou. Eu não quero ir. Eu não quero estar onde eu não posso desfrutar dessa presença. Você está entendendo a mensagem? Na Bíblia NVT diz, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair desse lugar. Olha o verso 16. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com o teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue. Você precisa pegar isso nessa noite. O que vai fazer diferença na sua vida é a presença de Deus. Você tem um privilégio que pode te fazer ser destaque no que você faz. A presença de Deus.
ela pode te distinguir. Ela pode te deixar destacado. Isso é o favor de Deus. Porque quando você desfruta dessa presença, você sai diferente. É como alguém que se expõe ao sol. Alguém que vai para a praia num feriadão. Você está lá com aquela pessoa na sexta-feira. Aí ela foi para a praia. Quando ela volta na segunda, você estava na praia. Por quê? O sol deixou marcas. Ei, a presença de Deus vai deixar marcas em você. As pessoas vão notar a diferença. Você está diferente. Onde é que você estava? O que foi que aconteceu? É a presença. Eu quero chamar o grupo de música. Eu queria que você fizesse dessa canção a tua oração nessa noite, ou o início da tua oração. Mas que seja uma oração de entrega, de consagração. De se render a essa presença. Sabe, Senhor, eu quero experimentar mais. Eu quero ir mais profundo. Quero mais do sobrenatural. Desse lugar que eu posso dizer, como é bom estar aqui. Quero sair não. Você pode ficar de pé. Oh.